Muito bem. Bom, então a gente estava estudando até agora, né, o diagrama de fases, né, o diagrama de fases que pode ser aplicado para qualquer fase do estado, fase da matéria, sólido, líquido ou gasoso, né? Mas agora a gente vai passar o estudo de como que a pressão, o volume e a temperatura interferem entre si dentro de um gás, e mais ainda dentro de um gás ideal. Ideal é algo que não existe, né? Ideal é ideal, ele é idealizado, tá certo? É idealizado. Ele não existe. Mas, em geral, a gente estuda isso porque, em geral, a gente pode considerar a maioria dos gases o seu comportamento próximo ao comportamento de um gás ideal, né? Aliás, nós estávamos aqui discutindo a ciência quase nunca tem muitas certezas, não é? A gente às vezes não se dá conta disso. Eu, físico, né? Às vezes a gente não se dá conta disso e se esquece, né? E parece que tudo que ela postula é 100% de certeza o tempo todo. Então a gente vai olhar agora, por exemplo, para a equação dos gases ideal. E daí, quando o gás não é ideal? Quando o gás é ideal, lascou-se. Então a gente está sempre aproximando, fazendo um recorte do universo para poder estudar. Porque a coisa é muito mais profunda do que isso. O universo é muito mais profundo do que a física que a gente olha no ensino médio. Então, quem sou eu para dizer o que está certo e o que está errado, né? Não tenho essa pretensão também. Bom, então essa equação, também chamada de equação de Kaplerion, né? Você deve ter visto ela aí em química. Aliás, essa equação aqui, tá? Equação de Kaplerion, equação do gás ideal, diz que a pressão de um gás vezes o volume de um gás vai ser igual ao número de moles que eles têm vezes uma constante R vezes a temperatura. Bom, professor, eu estava até agora falando do diagrama de fase, o senhor falou que ia falar de pressão, volume e temperatura, e o senhor já me enfia aí um número de moles com um R, uma constante universal. Calma, meu pequeno gafanhoto, que vamos resolver esse problema facilmente. Por quê? Bom, aqui está a descrição abaixo da equação do que é a equação. Pressão, P é pressão, né? Claro, V é volume, T é temperatura em Kelvin. T é temperatura em Kelvin. Destaca o professor. N minúsculo, número de mols, ou seja, quantidade a qual apresenta o mesmo número de partículas em 0,012 kg do isótopo de carbono 12, cuja quantidade no SI é mol. Minha mãe do céu, o que é isso? E o R, que é uma constante universal dos gases ideal, cujo valor no SI é 83,1 joules por mol vezes Kelvin. Meu amiguinho, meu pequeno amiguinho, o que você vai precisar entender é que o R é uma constante. Até porque o próprio nome diz aí, R, constante universal dos gases ideal. Tá certo? É uma constante. Beleza. E o que é o N, professor? O N não é uma constante? Não, mas o N é uma forma de medir a quantidade de matéria. Tá? É o número de mols presente naquela amostra que eu estou estudando. Tá certo? E, meu pequeno, o número de mol que presente em uma amostra que eu estou estudando não deve se alterar. A menos que eu perca matéria. Entende? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando um gás. Nós vamos estudar gases. Uma massa gasosa. Que vai ter uma certa quantidade de matéria, ou seja, vai ter uma certa quantidade de número de mols. E o meu estudo aqui é variar a pressão dela, variar o volume dela, variar a temperatura dela. Nenhuma dessas ações deve alterar a quantidade de matéria presente. Por isso, meu pequeno jovenzinho, e jovenzinho, bora. Meu pequeno jovenzinho, não deve se alterar o número de mols. Ou seja, o número de mols não é uma constante universal, mas para cada massa gasosa estudada, ele é sim uma constante.
Então, meu amor, eu vou ter isso aqui, ó, pressão vezes volume, é número de mols, constante universal, vezes temperatura. Onde, para uma mesma massa, o número de mol vai ser uma constante, o R vai ser uma constante. Então, o R vai ser uma constante? Não, o R é uma constante. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter PV é igual a uma constante K vezes uma constante K que multiplica a temperatura. E se eu tenho uma constante multiplicado por uma constante, tem uma coisa para dizer para vocês. Vai dar uma constante, que eu vou chamar aqui de K'. Certo? Certo, professor. Então, veja, se eu passo agora a temperatura para o outro lado do sinal de igual, eu chego à conclusão que pressão vezes volume dividido por temperatura para uma mesma massa gasosa vai ser sempre igual a uma constante. Ou seja, não há como mudar temperatura, pressão ou volume sem mudar uma das outras grandezas. Toda vez que eu mudar uma dessas três grandezas, que inclusive são as grandezas que definem que representam uma massa gasosa. Pressão, volume e temperatura, representam o seu estado. Toda vez que eu alterar uma delas, eu vou com certeza ter que alterar uma outra, porque o resultado da multiplicação de pressão por volume dividido por temperatura, em qualquer momento, vai dar sempre o mesmo. Não estou dizendo que vai dar sempre o mesmo para qualquer amostra. Estou dizendo que você pega uma amostra de gás, tem uma pressão tal, um volume tal, uma temperatura tal. Fez volume e pressão, dividiu por temperatura, esse resultado vai dar sempre o mesmo em qualquer instante para essa amostra. Se você alterar a temperatura, vai diminuir o volume ou vai acontecer alguma coisa com a pressão para compensar o aumento da temperatura e manter sempre o mesmo valor. Ou seja, nós não vamos de fato usar a equação de Kaplerion, a lei do gás ideal, que é essa aqui, mas vamos usar isso ou alguma coisa como isso aqui, ó. A pressão no momento 1 vezes o volume no momento 1 dividido pela temperatura no momento 1 vai ser igual a pressão no momento 2 vezes o volume no momento 2 dividido pela temperatura no ponto 2. Que vai ser igual no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, em qualquer momento que tu pegue para medir pressão, volume e temperatura e fizer pressão vezes volume dividido pela temperatura de uma massa gasosa, vai dar sempre o mesmo valor. Se essa massa gasosa for um gás ideal ou tiver o comportamento de um gás ideal. Vocês entenderam isso? Entenderam? Ok, obrigado. Obrigado. Então, é essa a equação que a gente vai usar. Tá? Então, eu disse que a gente ia estudar como que pressão, volume e temperatura se interferem entre si. Como eu disse para vocês, é impossível eu alterar a pressão de um gás sem gerar uma alteração na temperatura e no volume. Ou no volume, perdão. Por quê? Porque eu posso ter transformações, quando eu altero uma dessas três características, eu chamo de transformação gasosa. Eu posso ter uma transformação gasosa onde eu altere a pressão e não altere o volume. Certo? Isso, por consequência, vai me garantir que eu tenha que aumentar a temperatura. Com certeza, tenho que alterar a temperatura. Tá bom? Eu posso realizar uma transformação gasosa sem alterar a pressão. Eu só mexo no volume e na temperatura. Se eu mexer no volume, eu, por consequência, mexo na temperatura. Sem alterar a pressão. Está trabalhando com pressão constante. Isola ele, faz numa caixa fechada, ou sem alterar a temperatura. Posso fazer também uma transformação gasosa. Aí, quando eu alterar a pressão, eu vou alterar por consequência o volume. Eu nunca consigo alterar apenas um. Tá? Então, essas transformações, é claro, pode acontecer onde que seria o mais comum, acontecer uma transformação onde eu altere os três. Eu mexi na pressão, mudou o volume e a temperatura. Claro, pode acontecer.
Seria o mais comum. Por isso, essas transformações onde eu não altero um dos três são chamadas de transformações especiais. E nós vamos dar uma olhada nelas agora. Tá? Então, um gás pode passar por três tipos de transformações especiais. Então, temos primeiro uma transformação onde a temperatura se mantém constante. A temperatura se mantém constante, certo? Então, o que vai acontecer? Ó, tá aqui a equação do gás ideal. P1V1 sobre T1 igual a P2 vezes P2V2 dividido por T2. Essa transformação onde a temperatura é constante, ou seja, o T1 vai ser igual ao T2, é chamado de isotérmica. Iso, prefixo em grego para igual, isotérmica, tá? Agora, se eu tenho uma fração onde o T1 é igual ao T2, eu posso cancelar eles e eu chego, então, na equação. Não é que é uma nova equação, é uma simplificação da mesma equação para transformação isotérmica. P1V1 é igual a P2 vezes V2. Agora, percebam aqui que se eu aumentar o P2, se eu aumentar a pressão, para compensar o aumento da pressão, eu tenho que diminuir, consequentemente, o volume. E vice-versa. Então, pressão e volume, na transformação isotérmica, são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Proporcionais. Tá? Aqui tem um gráfico de como que seria uma transformação isotérmica. Ou isotérmica, né? Então veja, ó, conforme tu vai aumentando a pressão, tu diminui o volume. Claro, tu tá comprimindo a massa gasosa, meu pequeno. Tu tá comprimindo, claro que vai diminuir o volume. Aumentar a pressão é comprimir. Claro que vai diminuir o volume, são inversamente proporcionais, tá? Ó, então aqui tem um gráfico, ó. Percebam que o P2 é menor que P1, né? E o volume V2 é maior. Então, se eu passo de P2 para P1, eu expando a massa gasosa. Se eu passo de P2 para P1, eu comprimo a massa gasosa. O volume é menor. São inversamente proporcionais. Tudo bem? A próxima transformação especial é a transformação isobárica. Tá? Bárica vem de bar, que é a unidade de medida de pressão. Então, iso, prefixo grego, para igual. Então, isobárica, a pressão é igual. Bom, se a pressão é igual, está dos dois lados do sinal de igual, eu posso cortar ela. E aí eu tenho uma redução da equação para o caso específico da isobárica, onde V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Claro, mais importante que tu perceber como que fica a equação é tu perceber que não uma transformação isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Por quê? Ó, se o V2 aumentar, ela está no numerador. Para que se mantenha a igualdade, eu tenho que aumentar o T também. Né? Senhor, senhor, eu tô boiando. Amiguinho, imagina isso aqui, ó. Vou dar exemplo com números, né? Fica mais fácil para você entender. Imagina que o volume era 2 metros cúbicos, tá? Dividido por uma pressão de 100 graus. Pressão não, temperatura de 100 graus. Agora imagine que tu dobrou o volume. O volume foi para 4. Quanto que está 2 dividido por 100? 0,05. Para você manter a igualdade, para continuar dando a mesma fração, que é 1 sobre 50 ou 0,005, tu tem que dobrar o volume também. Ó, 4 dividido por 200. Certo? Aí você manteve a igualdade. Então, pressão... pressão não tem. Pressão é constante, a gente cortou. Foi mal? Temperatura e volume são
diretamente proporcionais. Tudo que acontecer em um tem que acontecer em outro para manter a igualdade. Ora, pois, diretamente proporcionais. Ok? Então, ó, P1 diminuiu, o volume diminuiu. Aqui, perdão, nada a ver, porque o gráfico é de pressão por volume, tá? Tá bom, gente? Então, nada a ver, que eu falei. A pressão se mantém constante, né? Então, esse é um gráfico de uma transformação isotérmica. Tá? Por quê? Isobárica, perdão. Ó, por quê? Porque pressão se manteve a mesma. Ó. Tá? Então, se eu passei do volume 1 para o volume 2, houve uma expansão, né? Se eu passei do volume 2 para o 1, houve uma contração. Então, esse é um gráfico de uma transformação isobárica. Ele é horizontal. Por quê? Porque pressão não muda. Então, está aumentando o volume ou diminuindo o volume, mas sempre sob a mesma pressão. Ok? A terceira transformação, você já deve imaginar, deve ser uma transformação onde o volume é constante. V1 é igual ao V2. Tá? Essa transformação tem 3 números. Não briguem comigo, porque não fui eu que dei o número, os nomes para ela. Perdão, eu falei 3 números? Não, tem 3 nomes. Né? Isocórica, tá? Isométrica ou, o mais fácil de entender, isovolumétrica. Tá bom? Eu vou gostar sempre de me referir a isovolumétrica porque fica mais fácil de você entender. Claro, nem sempre você vai estar fazendo uma questão que fui eu que fiz, né, gente? Então, existem esses três nomes para a transformação isovolumétrica. Isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Tudo bem? Então, o que acontece? Acontece o mesmo que acontece nos outros, né? Se V1 é igual a V2, eu posso cortar e eu chego nessa equação. Como eu tenho uma fração aqui, se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Tá? Se eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico de uma isovolumétrica. Ó, perceba que a reta é vertical. Por quê? Porque está sempre no mesmo volume. Ó. Aumentou a pressão ou diminuiu a pressão, está sempre no mesmo volume. Professor, e a temperatura? A temperatura não entra nesse gráfico, bebê. Tá? É um gráfico de pressão por volume. Não entra. Tudo bem? Tá? Bom, e aqui tem os gráficos das 3 transformações isotérmicas, o gráfico não, as equações, né? Que na verdade são as mesmas, eu até coloquei aqui, né? Não são 3 equações, é uma mesma equação, meu amor. Mais importante que tu. Eu não escrevi aqui, né? Mais importante que tu lembrar dessas equações, tu saber identificar o gráfico e saber isso aqui, ó. Por exemplo, na isovolumétrica, pressão e volume são diretamente proporcional. Se tu dobrar a pressão, dobra a pressão e volume, não, professor. Professor, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, ok? Se você dobrar a pressão, vai dobrar a temperatura. Tá? E se você diminuir a pressão, você está resfriando o gás. Tá? E você pode, se você tiver uma seringa em casa, tampa a pontinha dela, né, onde sairia o líquido, ou onde você colocaria a agulha, e aperta o êmbolo ali. Ó. Você está comprimindo. Tá? Claro, ali você não tem uma pressão constante, né? Aliás, você não tem um volume constante ali. E veja o que vai acontecer. Tá? Então são essas 3 transformações. Tem uma terceira transformação, mas a gente vai estudar ela um pouquinho. Uma terceira não, uma quarta transformação, professor. Que a gente vai estudar ela um pouquinho depois, que é a transformação adiabática. Não faz sentido a gente inserir ela aqui, porque ela envolve a troca de calor, tá? E por enquanto a gente vai ficar com essas transformações que alteram uma das 3 características do gás: pressão, volume ou temperatura. Vamos ver se dá tempo da gente fazer o exercício número 1.
Mas enfim, ó, como é que a gente aplicaria isso no exercício? Ele diz assim: antes de realizar uma viagem de carro, em um dia cuja temperatura era de 30 graus, o senhor calibrou os pneus utilizando 3 atms de pressão. Quando chegou no seu destino, depois de 5 horas de viagem, mediu novamente e a pressão dos pneus estava em 3,4. Por que, que a pressão aumentou? Porque a temperatura aumentou. Certo? Então, é isso que ele vai perguntar aqui. Ó. Sabendo que a variação do volume dos pneus é desprezível, por quê? Porque o pneu, esse aumento da pressão, ela não é suficiente para conseguir dilatar ali o pneu, né? A borracha do pneu tem uma certa resistência. Então, vamos supor que não houve ali dilatação do volume, né? Então, manteve-se o mesmo volume, só variou pressão e temperatura. Aliás, a pressão aumentou devido ao aumento da temperatura, né? O atrito do pneu com o carro, você aumenta a temperatura e, consequentemente, você aquece o gás que está ali dentro e você aumenta a pressão. Por quê? Porque eles vão ter mais agitação, né? Mais agitação térmica. Aí ele pergunta, então, qual é a temperatura em que se encontravam os pneus. Eu disse que eu não vou fazer o exercício, como de fato não vou, porque eu quero terminar no horário. Mas é o seguinte, ó, quando ele diz assim, sabendo que a variação do volume dos pneus é desprezível, ele está dizendo que nós temos uma transformação isovolumétrica, tá? E aí, você não precisa necessariamente lembrar da equação da transformação isovolumétrica, mas P1V1 sobre T1 é igual P2V2 sobre T2, mas como o volume é o mesmo, eu posso cortar, então eu chego à brilhante conclusão que pressão dividido por temperatura, pressão 1 por temperatura 1 é pressão 2 por temperatura 2. Tá? E aí o que acontecer com a temperatura acontece com a pressão. Se dobrar a temperatura, dobra a pressão. Se triplicar a temperatura, triplica a pressão e vice-versa. E um com o outro, eles são diretamente proporcionais. Agora, atenção, atenção, atenção. Atenção, Creusas e Cláudios do meu Brasil. Jovens e jovas. Esta equação, ou nesta equação, você tem que prestar muita atenção na unidade de medida, principalmente da temperatura. Por quê? Porque você deveria rigorosamente usar no SI, em Kelvin. E acontece que a temperatura no SI em Kelvin não é proporcional à temperatura no SI em... perdão. Ui, que dia ruim! A temperatura em Kelvin, no SI, fecha parênteses, não é proporcional à temperatura em Celsius. Como não, professor? 1 grau em Kelvin corresponde a 1 grau em Celsius. Sim, meu amor, mas dobrar uma temperatura em Celsius não significa dobrar uma temperatura em Kelvin, não é? Olha só, por exemplo, quanto que é 10 Celsius em Kelvin? Beleza, professor? Soma 273 é 300, é 293. Meu Deus, professor! É 283 Kelvin. Beleza, vamos dobrar ela. Aí também o computador não me ajuda, né? Ó, vamos dobrar ela. Por que só comigo que acontece isso? Tudo eu. Ó, vamos dobrar essa temperatura em Celsius. Dobra, passa para 20. Quanto vai ser isso em Kelvin? 293. Entenderam? Entendeu o problema? O problema é que você vai ter que usar essa temperatura em Kelvin. Nem é tanto problema assim. Então, por quê? Porque dizer que a pressão é diretamente proporcional à temperatura, se você dobrar a temperatura, vai dobrar a pressão? Sim, mas a temperatura em Kelvin. Ah, professor, eu vou ter que me cuidar com a pressão e com o volume também? Também mais menos. Por quê? Porque a unidade de medida de pressão e de volume, elas são proporcionais. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um gráfico aqui, ó.
Por exemplo, se você usar a pressão em 1 atm e você dobrar ela em 1 atm, você está dobrando ela em Newton por metro, ou está dobrando ela em Pascal. Entendeu? Então, por isso que isso não é um problema, porque se você dobrar de 1 atm para 2 atms, o que vai acontecer é que você dobrou aqui, em vez de ser 100 mil newtons por metro, vai ficar 200 mil newtons por metros, em newton por metros. Entendeu? Então, existe aqui uma proporção. No volume é a mesma coisa. Ah, professor, eu tenho que usar em metros cúbicos? Não, tu pode usar em litros, porque 1 litro é 10 na menos 3 metros cúbicos. 2 litros dobra. 2 litros é 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, há uma relação direta, o que não acontece com a temperatura. Então, por isso, você vai ter que resolver esses exercícios todos com as temperaturas em kelvins, ok? Mas transformar por Kelvin, graças a Deus, é muito fácil, né, irmão? Tamo junto nessa aí. Certo, gente? Então, nós vamos prosseguir, vamos seguir agora pensando, né? Eu comentei com vocês por que a gente faz o estudo do gás, por que ele é tão importante, né? Porque o gás ele vai ter a capacidade, ele vai ter uma alta capacidade de doar ou de ceder energia para um sistema, tá? De doar ou ceder energia para um sistema. Ou ele vai ter a grande capacidade em converter uma energia mecânica em energia térmica. Tá? E isso vai ser extremamente importante. Extremamente importante. Então tá aí um subtítulo, né? Como um gás pode receber ou ceder energia. Um gás pode trocar energia tanto na forma de calor como na forma de trabalho. Calor é energia térmica em trânsito, que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Agora, o trabalho está associado à energia mecânica. Então, por isso que o gás é tão importante. Porque energia mecânica é a energia do trabalho, é a energia do movimento, é a energia útil. É a energia que a gente usa o tempo todo para mover as coisas, para fazer o mundo girar. Tá certo? O tema de troca de calor foi estudado em unidades anteriores e foi visto que quando um corpo ganha energia térmica, esse calor pode ser classificado como positivo ou, se ele perder o calor, vai ser negativo. Note que às vezes fala-se em ganhar ou perder energia ao invés de falar em ganhar ou receber, né, ou ceder, né? Então, esse ceder é o sinônimo de perder energia, né? Então, perder quer dizer que eu estou doando energia. Na verdade, a energia é sempre transformada, né? Você não ganha nem está produzindo energia ali, né? Contudo, quando se compreende o contexto em que são explicados os termos ganhar e perder, não necessariamente se trata de um erro, né? Por isso essas variações foram empregadas no material, isso é encontrado em questões vestibulares, né? Então a gente fala do gás, sim, ganhar ou perder, né? Sinônimo ali de receber ou ceder energia, tá? Bom, agora vamos tentar imaginar. É uma ideia que é muito simples e muito brilhante, tá? A forma de um gás, então, doar energia mecânica para um sistema. Quando o gás estiver encerrado em um recipiente fechado, uma das suas paredes for um êmbolo, ou seja, ele tiver uma parede móvel, sabe o que é um êmbolo, né? Aquele da seringa lá. Uma das suas paredes for móvel, é possível que ele se desloque. Neste caso, pode haver trabalho, consequentemente transferência de energia, fazendo que um gás receba ou ceda energia. São duas as situações. Primeiro, quando um gás se expande. Então, imagine que você tem aqui uma massa gasosa na situação A1 aqui. Ó. Vai, filho. Na situação 1 aqui. E por alguma razão esse gás vai se expandir. Qual pode ser uma possível razão para ele se expandir? Ele receba calor. Isso pode ser uma razão.
Ou ele pode se expandir porque alguém mexeu na temperatura dele, ou porque alguém mexeu na pressão dele. Expansão é alterar o volume, né? Então houve uma variação do volume aqui. Como que eu posso variar o volume? Até 2 semanas atrás, a gente entendia que variar o volume dependia apenas de trocar calor. Mas por se tratar de um gás, nós vimos que nós podemos, acabamos de fazer o exercício, nós podemos variar o volume variando a temperatura. Fizemos no exercício 2, ou como fizemos no exercício 1, eu posso variar o volume variando a pressão. Tá certo? Agora, voltando a essa questão, então, se uma dessas paredes for móvel e o gás, ao variar o seu volume, ele vai ter movido essa parede. Percebeu a minha ênfase no movido? Quando eu movo alguma coisa, eu estou realizando trabalho, tá? Então, quando um gás se expande, ele está realizando trabalho. Segundo ano de física, né? Eu não sei se essa era a letra que o professor Léo usava para vocês para representar o trabalho, ou se era um T maiúsculo. Vocês podem me dar uma dica aí no chat de qual que é melhor. Esse aqui eu estou usando é o tal maiúsculo, que é uma das letras usadas. Então, gente, se liga, quando eu, então, estou realizando o trabalho, eu estou doando energia mecânica. É por isso que o gás é tão incrível, é por isso que ele é tão útil. É por isso que a gente está falando dele aqui. Certo? Então, imagine que você fez esse gás se expandir doando calor para ele, que é uma possibilidade. Então, o que você acabou de fazer aqui foi algo brilhante, porque tu converteu energia térmica em energia mecânica, energia de movimento, energia que gira, energia que transporta, energia que gera energia elétrica, por exemplo. É energia mecânica. Então, esta simples ideia aqui, ela é altamente brilhante e altamente útil. Por quê? Porque até então, um pouquinho antes lá da Revolução Industrial, e foi esta ideia aqui que mudou o mundo para sempre, porque foi ela que impulsionou a Revolução Industrial, o calor só servia para uma coisa, para esquentar. E agora eu consigo perceber, então, que se um gás pode realizar uma expansão ao receber calor, ele pode realizar trabalho. Trabalho é energia mecânica, energia útil, energia do movimento. Tá certo? Opa, perdão. Então, a gente sabe então que se o gás realizar uma expansão, ele está realizando trabalho. Para ele se expandir, ele tem que estar realizando trabalho, tem que estar movendo alguém. Tá? Ou ele está aqui em um recipiente que das paredes é móvel, um êmbolo, ou ele está empurrando alguém. De alguma forma. Tá certo? Bom, o gás então pode realizar trabalho, e quando ele realiza trabalho, ele está doando energia mecânica para alguém. Tá? Ou o gás também pode receber trabalho. Quando que ele vai receber trabalho? Quando ele for comprimido. Né? Então, eu tenho uma situação aqui, uma situação 1 aqui, e daqui para cá eu faço uma compressão no gás. Então, eu tenho um ΔV negativo. Eu diminui o volume. Se eu diminuir o volume, alguém realizou o trabalho. Um ser externo realizou o trabalho. Então, o gás propriamente dito, o gás aqui recebeu trabalho. Então, ele recebeu uma certa quantidade de energia,
vamos dizer assim, do meio, né? Porque a gente não sabe quem fez o trabalho, então a gente fala que foi um meio externo ali, alguém. Pode ter sido esse trabalho, ele pode ter recebido por causa da diferença de pressão, por causa da diferença de alguma coisa, ou de algum agente externo que fez força, né? Vocês lembram lá no segundo ano que trabalho é força vezes deslocamento. Tá? Então alguém fez uma força e deslocou o êmbolo, realizou o trabalho. Então, neste caso aqui, o gás ele está recebendo uma certa quantidade de energia mecânica, que vai ser convertida aqui para uma energia térmica, porque essa energia mecânica vai gerar um aquecimento desse cara. Então, é o inverso da situação anterior, né? Aqui ele ganhou calor e ele gerou uma expansão e ele realiza trabalho. Tá? E aqui não. Alguém fez trabalho sobre ele. Então aqui ele converteu a energia mecânica em térmica. Né? Foi o vice-versa. Né? Então o gás ele é muito útil por causa disso. Né? Tá certo? Bom. Eu posso calcular quanto este trabalho alterou a energia térmica que o gás tem armazenado? Eu posso sim calcular se a transformação for isobárica. Se eu tiver na transformação com pressão constante. Vocês já vão entender por quê. Tá? Bom, aqui está a descrição de como que eu faria isso. Vocês estudaram lá no segundo ano, como eu disse, né, ó, que o trabalho, então, ali, ó, aquela letra grega, tal maiúsculo, é força vezes deslocamento, né? Que aqui o livro, ou esse material do positivo, tem a referência lá no último slide, ele apresenta como ΔS, né? Que não sei se foi assim que o professor passou para vocês no ano passado, mas é força vezes deslocamento, vezes D ou vezes ΔS. Então, agora, você imagina que a força é uma pressão sobre uma área. Aliás, perdão. Pressão é força aí aplicada sobre uma área. Se pressão é força aplicada sobre a área, eu posso dizer que uma força pode ser uma pressão versus uma área. Aí eu passei o A multiplicando. Tá aqui. Foi o que o cara fez. Certo? Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô pensando nessa situação aqui, ó. Alguém fez uma força comprimindo esse gás. Se ele fez uma força sobre uma dada superfície. Então ele fez uma pressão. Tá? Se pressão é força pela área, força é pressão vezes a área. Então eu posso trocar aqui na equação do trabalho, ó. Em vez de usar força vezes deslocamento, eu posso usar pressão, área vezes deslocamento. Por quê? Porque isso aqui, a área vezes o deslocamento, vai ser igual à variação que você gerou no volume. Porque pensa comigo aqui, ó. Ó. Pensa comigo aqui. O deslocamento é a diferença de altura, certo? Ó. É a diferença de altura. Tá? Se eu multiplico esta altura aqui pela área aqui do cilindro, vamos dizer assim, eu estou calculando este volume aqui. Área vezes altura é volume. Área, perdão, volume é a área vezes altura. Entendeu? Então, se eu estou multiplicando a altura, que é o movimento, a altura é o movimento, é o deslocamento, pela área, eu estou calculando a variação que você gerou no volume. Seja você aumentou o volume, você realizou um deslocamento no sentido da força, né? Ou você diminuiu o volume, ou seja uma expansão, seja na compressão.
Então, aí eu posso trocar, então, A vezes ΔS por variação do volume. E aí eu chego à equação que trabalho é pressão versus volume. Certo? Agora, eu disse antes de começar isso aqui que é a equação, eu posso usar essa equação numa transformação isobárica de pressão constante. Por que tem que ser de pressão constante? Porque se o P for uma variável, ele está variando ao longo da expansão ou da compressão, eu não tenho o valor do P para colocar aqui. Eu teria que fazer os milhares de P que ele passou durante toda a expansão e multiplicando e somando. Então eu só posso aplicar esta equação, trabalho realizado é pressão vezes variação do volume, se eu tiver numa transformação onde a pressão é constante. Aí eu tenho o valor da pressão, multiplico pela variação que eu gerei no volume do gás. Então eu tenho o trabalho realizado. Tá? A pressão aqui. Agora eu vou ter que trabalhar com as unidades no SI, que pode ser o Pascal, aliás, é o Pascal, né? Mas o Pascal, você precisa lembrar que um Pascal é um Newton por metro, tá? As duas unidades são equivalentes. Na verdade, pressão é força sobre área, né? Então, Newton por metro. E a gente deu o nome de Newton por metro de Pascal para homenagear um grande cientista Pascal, tá? Tá bom? E claro, aí você vai usar o metro cúbico para o volume, que é a unidade no SI. Não pode usar litro aqui, tá bom? Tem que usar em metro cúbico. Então tem aqui essa tabela de conversão das unidades que nós falamos, né? Vimos lá na última aula. 1 centímetro cúbico é 1 ml, ou 10 na menos 6 metros cúbicos. 1 decímetro cúbico é 1 litro, ou 10 na menos 3 metros cúbicos. Tá legal? Então, vocês lembram qual é a unidade de medida do trabalho? Está aí na tela também, né? Qual a unidade de medida do trabalho? É o joules. Porque trabalho é uma quantidade de energia. Isso, garotada. Então, esse trabalho que você faz sobre um gás, ou que o gás faz, é uma quantidade de energia mecânica, ou que o gás está recebendo do sistema, do meio externo, ou que o gás está entregando para o meio externo. Tá certo? Então, esse aqui é o grande, cara, é a grande ideia que mudou o mundo para sempre, mudou as máquinas, mudou os motores, mudou tudo. Eu posso fornecer o calor para um gás e ele me entrega energia mecânica, energia do movimento. É isso que acontece no pistão do carro, né? Dos trens a vapores, enfim. É isso aí. Tá legal? Bom, então, aqui está a unidade de medida. Bom, o slide com as unidades de medida. Bom, e quando a transformação não for de pressão constante, quando a pressão estiver variando ao longo da expansão ou da compressão gasosa, aí eu posso calcular o trabalho pela área abaixo da curva. Tá? Calcular, se eu puder calcular essa área aqui. Aqui eu não posso, a menos por um cálculo matemático avançado que nós chamamos de integral, né? Que determinaria essa área aqui, porque ele iria integrar, seria dividir isso aqui em infinitas partes e somar todas as partezinhas, né? A gente não consegue fazer. Mas não consegue fazer nessa situação, porque a variação da pressão não é constante. Porque se ela tivesse uma variação constante, ó, pressão por volume, eu teria um gráfico que poderia ser assim, um trapézio. O volume é no ponto A, ou no ponto 1, e o volume no ponto B. Aqui, a gente poderia calcular a área abaixo dessa curva? Sim, professor, disse o Murilo que está tranquilo. Sabemos calcular essa área aqui, ó?
Claro que sabemos, é um trapézio. Senhor, eu não sei calcular a área do trapézio. Tá bom, então você calcula a área de um triângulo e soma com a área de um retângulo, que nada mais é do que a área do trapézio, tá? Então isso aqui pode aparecer pra gente. Isso aqui, não, porque a gente teria que usar um cálculo matemático que a gente aprende lá no ensino superior, né? Os futuros engenheiros que estão aí na turma me ouvindo agora usarão muito o cálculo diferencial integral. Tá legal? Então, olha só para o exemplo 3 que nós temos aqui. Obviamente, vamos começar com uma transformação à pressão constante. Um gás sobre uma transformação isobárica sob a pressão de 1000 newtons por metro quadrado. Então, sob esta pressão e a transformação. Isso quer dizer que durante a transformação o gás estava submetido a essa pressão e não uma outra. Então, é uma pressão constante. Determine o trabalho realizado sobre o gás quando o volume passa de 8.000 centímetros cúbicos para 3.000 centímetros cúbicos. Então, é um trabalho realizado sobre o gás. Como que o senhor sabe que é um trabalho realizado? Bom, está escrito, né? Mas por que é um trabalho realizado? Porque é um trabalho que comprimiu o gás. O volume era 8.000 centímetros cúbicos e passou para 3.000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é o mesmo que ml, então 8.000 centímetros cúbicos seria 8.000 litros, 8 litros, perdão, que seria 8.000 ml, e 3.000 centímetros cúbicos, 3.000 ml ou 3 litros. Tá? Bom, professor. Se é a pressão constante, eu calculo com aquela equação que o senhor trouxe ali para nós. Trabalho é pressão vezes variação do volume. A pressão I have, eu tenho, é 1.000 newtons por meter at the square, 1.000 newtons por metro quadrado. E a variação do volume? Olha, galera, vocês já estão no terceiro ano, vocês já estão ligados o que é variação, né? Preciso falar? Não, também não preciso dar zoom. Volta. Volta. E não era para voltar tanto, né? O que é variação? Vocês já estão ligados, né, gente? Variação é o valor final menos o valor inicial. Delta V. É assim que sempre eu determino variação na física. E é assim que eu sempre vou determinar variação em qualquer coisa. Valor final menos valor inicial. Bom, nós temos esses valores. O valor final é 3.000. E o valor inicial era 8.000. Então você vai perceber que houve uma redução e que esse cara aqui vai dar negativo. E que como a pressão é positiva, aliás, a pressão sempre é positiva, o trabalho vai dar negativo. Certo? Existe trabalho negativo? Existe. É quando a força e o deslocamento têm direções diferentes, né? Tá certo? Vamos lá. Bom, então antes de jogar na equação, nós vamos ter que converter esses carinhas aqui para... Ô, Senhor Jesus. Nós vamos ter que converter... Ui, ai, ai. Nós vamos ter que converter esses carinhas para as unidades nesse que é metro cúbico, tá? Então, aqui nesse slide, ó, 1 centímetro cúbico é 10 na menos 6 metros cúbicos, tá? Então, vai ficar assim, ó. O V final é 3.000 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos, tá? Ó, troquei esse cara por 10 na menos 6 metros cúbicos. Aí, claro, eu posso tirar esses 3 zeros, somando 3 aqui no numerador. Então, o volume final fica 3 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Você pode fazer isso aqui ou pode fazer isso lá na conta também. Tanto faz, tá? O volume inicial era 8.000 centímetros cúbicos. Então, vai ficar 8.000 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Eu posso tirar 3 zeros aqui, somando 3 no numerador. O volume vai ficar 8
vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Tá legal? Então agora sim eu posso colocar todo mundo na equação do trabalho referente a uma transformação isobárica. A equação é essa aqui. Trabalho é pressão versus variação do volume. A pressão era 1.000. A variação do volume é 3 vezes 10 a menos 3, menos 8 vezes 10 a menos 3. Tá? Você pode colocar o 10 a menos 3 em evidência. 10 a menos 3. E fazer a subtração de 8, aliás, 3 menos 8, que dá menos 5. Tá ok? Então agora você vai multiplicar esses caras aí. Blá, blá. Você pode cortar 1.000 com 10 a menos 3. 10 a menos 3 é dividir por 1.000, né, cara? Pode cortar, isso dá 1, isso dá, o resultado dá 5. Qualquer jeito que tu for fazer o resultado dá 5. Se você multiplicar aqui, ó, fica menos 5.000, que multiplica 10 dá menos 3. Você pode cortar esses 3 zeros somando os 3 no expoente, fica 5. Essa é uma forma de fazer. Outro poderia ter cortado aqui 1.000 multiplicando com 10 a menos 3 multiplicando, cancela, porque 10 a menos 3 é dividir por 1.000. Então, multiplicar por 1.000, dividir por 1.000, cancela. Menos 5 joules é o trabalho realizado. Sobre o gás. Então, quando eu tenho um trabalho negativo, é um trabalho que é realizado sobre o gás. O gás é comprimido. Comprimido. Tá? Por quê? Porque quando o gás é comprimido, ΔV vai dar negativo. Porque o que é compressão? É diminuir o volume do gás. Se o ΔV der negativo, o trabalho vai dar negativo, porque a pressão não pode ser negativa. A pressão, a menor pressão que existe é zero. Entenderam? Tá legal? Então é isso. Aqui tem uma questão, esse exercício tem umas questões aí meio obscuras aí, que meio obscuras, meio chatinho de fazer, que é essas conversões das unidades, tá? Tem que estar no SI aqui a variação do volume para que o trabalho dê em joule. Tá? E a pressão tem que estar no SI, que seja Pascal ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Agora vamos olhar o exercício número 4. Oh, sim. O exercício número 4, então, ele vai ser muito importante para nós, vocês terem anotado isso, é por isso que eu até tenho a tabelinha dele bonitinha aqui no próximo slide, porque é o seguinte, é os sinais que nós vamos usar para as grandezas calor e trabalho, tá? Nós acabamos de fazer o exercício e nós percebemos o seguinte, quando um gás receber trabalho, o seu volume será reduzido, porque alguém está comprimindo ele, o ΔV vai dar negativo, então por isso o trabalho vai ser negativo. Quando o gás estiver realizando um trabalho, tudo que eu falei vai ser o contrário, né? Ele vai se expandir, o volume final vai ser maior que o inicial, então ΔV dá positivo e o trabalho dá positivo. Certo? Então, com base nisso, nós vamos preencher essa tabelinha que é bem importante aqui, ó. Essa tabela deve ser preenchida com os sinais ou as palavras. Sinais ou palavras que atendam a solicitação que se encontra na primeira linha. Então, somente recebe calor, representação da grandeza por meio de uma letra. Então, quando o gás recebe calor, então nós vamos colocar aqui o calor é positivo. Certo? Ele somente recebe calor. O gás recebe ou cede energia? Se ele só recebe calor, ele não está realizando trabalho e nem está doando calor, então ele cede energia. Opa, perdão.
Vacilei. Ele recebe energia. A energia interna do gás aumenta ou diminui? Professor, o que é energia interna? Desculpa aí, gente. Esqueci de trazer até minha água hoje. Professor, o que é energia interna do gás tem a ver com isso? Ô, meu amor. Se tu não percebeu isso, tu tá meio desconectado do que a gente está estudando, né? Energia térmica, energia interna, temperatura. Tem tudo a ver. Quando você doar calor para um gás, olha para esse slide aqui. Ó. Quando você doar calor para um gás, calor positivo, você doou calor, tu tá mexendo com a energia que esse gás tem armazenada. Se esse gás ganha calor e realiza trabalho, quer dizer que ele vai estar devolvendo parte da energia que ele ganhou aqui. Tá? Ou ele pode estar devolvendo toda a energia que ele ganhou. Por exemplo, ele ganhou 1000 joules de calor e realizou um trabalho de 1000 joules. Então, quanto ele ficou para ele? Energia interna é isso. Quanto de energia ficou armazenada aqui? Potencialmente e cineticamente nas partículas do gás. Então, agora volta para aquela tabela e pensa na situação da primeira linha. O que aconteceu na primeira linha? O gás somente recebe calor, então ele não realiza trabalho. Então ele não devolve essa energia para o sistema ou para ninguém. Então é óbvio que a energia interna dele aumenta. Por quê? Porque ele só ganhou. Ele só recebeu. Ele não doou nem calor, porque ele está recebendo calor, e ele não realizou o trabalho, porque realizar o trabalho é uma forma de devolver a energia que nós ganhamos, né? Esse é o mundo capitalista, né? É o mundo que a gente existe, né? Realizar trabalho, quem aí trabalha? Realizar trabalho é uma forma de devolver a energia que a gente recebe. Certo? Trabalhar, realizar trabalho é consumir energia, né? Quem trabalha sabe disso. Termina o trabalho, chega em casa cansado, desenergizado. Ah, meu Deus do céu. É muito mais que uma aula de física, é uma aula de sociologia. Hello, Black. Tamo junto aí, irmão. Olha aí. Então, a variação da energia interna do gás é positiva ou negativa? É positiva, claro. Porque ele só ganhou energia na forma de calor. A temperatura do gás, com certeza, aumentou. Mas como é que você sabe, professor? Porque ele só ganhou energia. A energia interna dele só aumentou. Delta U. Quem é delta U? Variação da energia interna. U é a energia interna. Nada mais é do que energia armazenada, energia térmica, cinética e potencial das partículas. Tá legal? Ah, professor, não lembro mais disso, não. Temos que revisitar as primeiras aulas lá, cara. Você acha que. Cara, a gente tá num caminho, mano. Jovens e jovas. Desde a primeira aula sobre temperatura, a gente está num caminho para chegar nas leis da termodinâmica. E a gente está a um passo do paraíso. Vamos a um passo de chegar lá. O que é energia interna? É energia armazenada. Então, se ele só ganhou calor, ele não realiza trabalho, então ele não devolve essa energia para ninguém, ele só acumulou. O gás recebe energia, a energia interna aumenta, claro, então ΔU é positivo, e a temperatura dele, consequentemente, aumenta. Consequentemente, aumenta. Claro, ele ganhou calor e não expandiu. Para onde foi a energia que ele ganhou, então, irmão? Pô, foi para as partículas. A energia das partículas cinéticas e potenciais aumentaram. Então a temperatura aumentou. Sacou? É isso aí. Esse exercício é fundamental para ti. A gente está fazendo a transição
a cama para a gente dar o próximo passo, que é entrar na primeira lei da termodinâmica. Linha 2, qual é a situação? Situação 2, o gás somente perde calor. Então ele não fez trabalho, ele não ganhou trabalho, ele não ganhou calor, ele só perdeu calor. Então nós vamos dizer que o que é negativo. Perdeu ou cedeu calor, né? Perder é doar calor para alguém. Então o gás recebe... O gás recebe ou perde energia? Ele cede energia, ou perde, né? Ele cede. Então a energia interna dele aumenta ou diminui? Diminui, claro. E o ΔU é negativo, claro. Que a energia interna diminuiu. Bom, se ele doou calor para alguém e ele não ganhou nada de ninguém, ele não ganhou, ele somente perdeu calor. Da onde ele tirou o calor que ele doou, irmão? Do nada? Ele criou calor para doar? Ele criou energia? Não. Esse calor que ele cedeu saiu da onde? Da energia interna dele. Oxi, não é? Saiu dali. Por isso, na última coluna, eu posso escrever que a temperatura diminuiu. Claro. A energia cinética potencial das partículas diminuiu, porque ele doou calor, mas ele não ganhou nada de ninguém. Então ele esfriou, com certeza. A energia interna dele diminui. Tô eu aqui olhando para a câmera, fazendo caras e bocas com a câmera fechada. Mas é isso. Entendeu? Tá compreendendo? Tá conseguindo? Linha 3, terceira situação. Somente realiza trabalho. Então ele não ganha calor de ninguém. Ele só realizou trabalho. Então, se ele realiza trabalho, o trabalho é positivo. Por quê? Ah, isso aqui é uma pegadinha. Isso aqui as crianças e crianças, os jovens e jovas confundem. Por que o trabalho é positivo? Então tem que voltar para cá. Ó. Porque se ele realizou o trabalho, ele expandiu, então o volume final é maior que o inicial, então o ΔV vai dar positivo. Sacou? Tá? Por que o trabalho é positivo? Porque se ele realiza trabalho, o ΔV é positivo. Ele tem que se expandir para realizar trabalho. Então, ΔV é positivo. Como pressão é sempre positiva, um trabalho dá positivo. Agora, por que o senhor falou, professor, que as pessoas confundem? Porque é o seguinte, quando um gás realiza trabalho, sem ganhar calor de ninguém, ó, somente realizar trabalho, o que ele está fazendo? Ele está recebendo ou ele está doando energia? Ele está cedendo energia. Claro. Ele está realizando trabalho, ele está transferindo a energia para alguém. Mas como pode, professor, um gás? Como pode, professor, um gás realizar trabalho sem ter ganho energia? Pois é. Como que pode? A energia interna dele diminui. Diminui. Ou seja, o ΔU é negativo. A variação da energia interna é negativa, a energia interna diminui. É assim que ele realiza o trabalho. Sem ganhar energia de ninguém. Consumindo a sua própria energia. Tá certo? Quando ele realiza trabalho, ele está transferindo energia para o agente externo, quem está ao seu redor. Se ele não ganhou de ninguém essa energia, é porque a sua temperatura vai diminuir, sua energia interna vai diminuir. E na linha aqui anterior eu escrevi temperatura, né? Era para escrever se aumentou ou diminuiu. Então, diminuiu a temperatura e aqui também a temperatura diminuiu. Cara, isso funciona como uma lei de conservação de energia. É o nosso corpo. Tu vai fazer um exercício físico para emagrecer. Se tu realizar uma caminhada sem ingerir energia, ou seja, sem se alimentar, você emagreceu.
Por quê? Porque para se mover você tem que consumir energia. Você vai consumir energia da onde? Energia acumulada no seu corpo que tinha guardada. E seria a sua energia interna, que é guardada normalmente na forma de gordura, né? Esse é o problema. Agora, se tu só come, que é a letra A, só come, é a primeira linha, aliás, só come e não realiza trabalho, sua energia interna aumenta, seu estoque de energia vai aumentar, seu estoque de gordura, sua quantidade de gordura vai aumentar. Certo? E a última linha, se o gás somente recebe trabalho, se o gás está recebendo trabalho, receber trabalho, o trabalho é negativo, nós vimos isso no exercício 3, por causa que se ele recebe trabalho, então ele é comprimido, então o ΔU é negativo, como a pressão é sempre positiva, o trabalho vai dar negativo. E aí o que está acontecendo? A energia interna desse gás aumenta. Olha que bizarro. Por que as pessoas confundem? Porque o trabalho negativo no gás significa que ele está recebendo. E que a sua energia interna aumenta. E que a variação do ΔU é positiva. E que a sua temperatura aumenta. Ué, professor, mas o trabalho é negativo? Sim, porque trabalho negativo significa que alguém externo está fazendo trabalho sobre o gás. E fazer trabalho sobre algo é transferir energia para ele. Transferir energia. E o gás, então, vai converter essa energia mecânica que ele recebe em energia interna, energia armazenada nas partículas. Tá certo? Então, isso aqui é extremamente importante. Quando você estiver fazendo seus exercícios, volte aqui nesses slides, volte nessa aula, volte nessa parte da aula, né? Pega essa tabela e olhe de novo. Tem a tabela aqui, ó, preenchida bonitinha para vocês, tá? Que você pode imprimir, recortar, colar no seu caderno. Você pode copiar ela no seu caderno. Porque essas simbologias aqui primeiro são importantes quando a gente for fazer as contas. Colocar a coisa certa lá no. Não vou tirar os riscos daqui, ó. Quem quiser imprimir esse PDF. Então, essa simbologia dos sinais aqui é importante. Então, quando eu for fazer minha conta lá, alguém vai falar assim: ó, um gás realizou um trabalho de 200 joules. Bom, esse trabalho é positivo ou negativo? Realizado é positivo. Um gás recebeu o trabalho de não sei quantos joules. Opa, é negativo. Mas vai ser extremamente importante lá na hora de fazer as contas. E esse entendimento aqui, ó, da coluna 2, 3 e 4 é praticamente a mesma coisa. E a temperatura 5, e a coluna 5, sobre a temperatura, vai fazer você compreender bem o que é. Isso aqui é praticamente o enunciado da primeira lei da termodinâmica.